começar, Rafael. Começa, Rafael. Meu nome é Fábio. Meu nome é Fábio, eu estou nos Terrenos Novos. Meu nome é Alailton, eu também atuo nos Terrenos Novos. Meu nome é Rafael, sou redutor de danos, atuo no bairro dos Terrenos Novos. A gente vai falar um pouco sobre a questão do PTS, que é o Projeto Terapêutico Singular, e falar um pouco sobre como usar as ferramentas que nós temos no nosso temos que usar no dia a dia com os usuários da unidade. O projeto terapêutico singular ele é uma forma de trabalhar com o usuário de uma forma singular, a qual cada pessoa tem sua singularidade, cada pessoa tem que usar ferramentas diferentes, usar modos diferentes de agir com aquela pessoa. E uma das ferramentas essenciais é a questão da escuta. Por exemplo, uma ferramenta antigamente era dizer que você tem que parar, senão você vai morrer. E hoje ela não funciona mais. Nós vemos que essa ferramenta não funciona mais de falar, que a pessoa tem que parar de uma vez, porque ela não vai parar. A substância ela é como uma substância que nós usamos muito, café. Se você chegar para uma pessoa que toma café e mandar ela parar, se ela gostar muito de café, ela não vai parar. Então o projeto terapêutico singular ele vai lhe ajudar a questão da escuta. Escutar o usuário, escutar o indivíduo, a sua singularidade para podermos ali criar um PTS, um projeto terapêutico singular. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. E assim, neste projeto da escuta, né? Neste projeto da escuta, quando tem um usuário, né? Que assim, eles não escutam, né? É assim como vocês fazem para fazer a redução de danos. Porque não tem só ele, né? Acaba abalando a família também. Bom, outra ferramenta ideal, porque tem pessoas que não gostam de falar muito, é a questão da observação. Sempre quando a pessoa, nós temos características diferentes, agimos diferente, sempre tem uma coisa que você vai prestar atenção. Às vezes ele pode gostar de um videogame, de um esporte, ele pode gostar de algo que tenha na comunidade, capoeira. Então é a questão da observação. Aí você é onde entra a questão dos familiares, fazer perguntas familiares do que ele gosta de fazer, para que você possa ali estar conquistando ele no que ele gosta de fazer. Isso faz parte do projeto terapêutico singular. Aí, por mais que ele não goste de falar, para que você possa estar escutando ele, você está observando o seu contexto social e histórico, para que você possa dali construir algo com ele. Assim, no caso, quando eu passei, você filmar não, João? Júnior, eu tô só perguntando. Mulher. Eu detesto filmagem de foto, já sabe que. Coisa, né? Aquela lá que eu fiz. É assim, essa redução de danos, até agora que eu entendi, é como se fosse um iniciante. E quando já é um usuário que há bastante tempo. Fábio, quer responder? Tem assim, é como a gente já, por exemplo, a Claciane, né, Silvia, que faz uso do crack, da pedra, depois, do álcool também. E a gente aconselha procurar um ponto de apoio, por exemplo, tem o posto de saúde, tem o CAPS, né, CAPS geral, se for preciso, tem o CAPS AD, que tem tratamento, tem artes que pode fazer lá, artesão, entendeu? Toda segunda e terça-feira tem um grupo de redução de danos, tem na terça-feira, né, que eles podem fazer também atividades lá com o grupo, tem lá. Isso vai ocupando o espaço dele, né, em outras coisas. Né? Por exemplo, ele tem um momento lá que ele usa aquele tempo só no uso da substância. Se essa pessoa, né, aceitar o tratamento do CAPS, no caso, e participar do grupo de atividade que tem lá pela manhã e à tarde, ele já vai estar ocupado o tempo dele nessas atividades, entendeu? E além disso tem um tratamento, né? Tem pelo médico, tem lá
Lógico que não vai ser assim uma coisa da noite pro dia, né? Como ele já é um usuário há muito tempo, qualquer pessoa, tudo isso é novo para ele. Ele não vai assim, cortar de uma vez. Tudo aos poucos, tudo tem que ter uma paciência, tudo tem o apoio do agente de saúde, que acompanha também, não é só o setor de danos, né? É muito importante também eles terem o apoio do agente de saúde, né? E a gente percebe que o agente de saúde em geral ele tem assim, um tipo de preconceito junto com o medo de se chegar perto do usuário, né? Por achar que ele pode ser agressivo, pode lhe assaltar. Não, isso aí, ele percebe isso no gerente de saúde, entendeu? Aí, como ele percebe isso no gerente de saúde, eles também vão repor com a mesma moeda. Entendeu? Ele não quer nada com a gente, então vão ser assim os dois, duas pessoas estranhas. O agente de saúde da comunidade é muito importante o apoio deles, porque eles vão se sentir acolhidos, né? Não olhar para a droga, para a substância, porque ele é um usuário de droga, eu não vou ter aquela atenção para ele. Ele vai se sentir bem acolhido. O agente de saúde chegar com ele, conversar, saber como ele passou o dia, como é que ele usa essa substância, se ele faz uma alimentação antes, se ele bebe água, se ele se alimenta direito, né? E, enfim, um acompanhamento da agente de saúde, eu tenho certeza que é bastante, uma força para um usuário assim, para ele se sentir mais acolhido e saber que alguém se preocupa com ele, né? Não só a família, porque muitas vezes a própria família é o primeiro a abandonar um usuário de drogas, ou sei lá qual for a substância. E ele olhar para você e ver que essa pessoa não é da minha família, né? E ele se preocupa comigo. Então, ele vai se sentir um pouco acolhido, né? Para ele vai se sentir importante, assim, ter um apoio. E o agente de saúde, ele tem que também apontar os pontos positivos que ele tem que frequentar, o CAPS, o posto de saúde, enfim. É isso mesmo. Como trabalha diretamente com a redução de danos. Nós, que somos agentes de saúde, a gente procura fazer o mínimo básico, fazer o erro, né, entre eles e o posto de saúde, porque a gente sabe que a gente orientando eles, né, até a maneira como eles usam drogas, isso pode evitar várias doenças. E quando vocês têm um paciente que é usuário de drogas, e vocês sabem que é iniciante ou mesmo que é um usuário, eu quero saber como é a maneira que vocês lidam com eles. Vocês deixam solto, encaminham ele para outras redes, ou vocês ficam sempre visitando e orientando como é que ele está, vendo como é que estão as melhorias e as prioridades deles? Também, assim, o acompanhamento, tudo que a gente faz, é ensinar como é que ele usa, não ensinar como a usar a substância, e sim como é que ele usa essa substância, em que ele usa, por exemplo, a pedra, né? Na lata, se ele usa, se essa lata está limpa, né? A lata está não suja, prejudica a saúde, né? A lata aquecida, ela vai queimar os lábios, né? Um aconselhamento para ele usar a substância no cachimbo, usar o seu próprio cachimbo, não compartilhar. Mesmo sendo cachimbo, compartilhando o seu cachimbo com outras pessoas, se um deles estiver com um vírus de alguma doença que pode ser transmitível, ele pode se contaminar ao contribuir o seu cachimbo com um amigo, né? Eu aconselhava que a gente sempre faz, a gente aconselha sempre que ele faça o uso do cachimbo dele só para ele mesmo, entendeu? Aí vai reduzir mais a substância, aliás, algum danos que pode causar à saúde. Vai evitar de queimar os lábios. Aquela tinta que a lata, ao ser aquecida, aquela tinta pode prejudicar a saúde, né? A quantidade de fumaça que ele anala, né? Isso prejudica muito a saúde. E a gente aconselhando fazer o uso do cachimbo vai reduzir bastante. E o mais importante também é acompanhamento, entendeu? Indicar o CAPS, ter o tratamento lá no CAPS, fazer parte do grupo que tem lá, como eu
lei e não deixar o Léo. Mas vocês, como redução de danos, vocês estão acompanhando? Quem vocês já fizeram uma visita, vocês já fizeram várias visitas, vocês já foram outras vezes nas mesmas casas, sabendo como é que eles estão? A gente teve sempre que como a gente foi indicado, no mundo de saúde, a gente sempre esteve lá, né, sabendo como se essa pessoa está fazendo o uso do remédio no horário certo, né, que a gente soube que ela estava atrasando o remédio, a medicação, a gente foi lá sempre, falando com o esposo dela. E, enfim, outros pacientes sempre estão indo lá, visitando, saber se oferecendo tratamentos que a gente tem para que ele possa participar. E o mais importante não é ir uma vez e deixar de lado. Ir lá e sempre lá para ele perceber que a gente está tendo essa preocupação com ele. Porque se eu vou visitar um usuário de droga, de substância, e eu ir uma vez, não ir mais, ele não vai. Eu não vou demonstrar tanto interesse do meu cuidado com essa pessoa. Né? Aí assim, Seja eu estou dando, ou seja a gente de saúde também. aí assim, uma pergunta sempre uma pergunta, né? Acima disso aí que vocês estão falando, assim, as visitas domiciliares, vocês vão grupo ou vocês fazem individual, cada um? E assim, se vocês têm retorno dessas visitas, desses aconselhamentos? Sim. Como é os retornos? É semanal, mensal? É assim, como é que fica o paciente? A gente sempre retorna. A gente tem a terça, quarta e sexta para a gente estar disponível para fazer essas visitas. Mas assim, dando a resposta zero, você falou, quando vocês fazem as visitas, dando a resposta que eu pego de novo. Às vezes é em grupo, a gente já tem ido só em 2 pessoas, né? Às vezes vai as 3 pessoas, né? Acompanhados. Nunca só. E sempre o importante, pela primeira vez a gente vai sempre com a gente de saúde. Né? E vocês três juntos? Nós 3 juntos. Aí aconteceu isso só 2 pessoas, já aconteceu. Né? Mas a gente sempre faz acompanhamento pela primeira vez, importante, o ideal é ser com a gente de saúde, para que ele possa indicar a gente quem nós somos, a maneira, sobre o que a gente trabalha. Porque é a porta aberta, né? Exatamente. Vocês Sabe são... quem vai conduzir até o usuário. Isso. Por exemplo, a última vez que a gente fez agora, foi muito importante a gente saber acompanhar a gente, porque ela indicou a gente para o usuário quem era nós, né? Qual é o nosso objetivo lá na casa dela. E para a gente é o maior orgulho de ser bem recebido, de a pessoa aceitar o nosso trabalho. Vão para um paciente de usuário que tem todo o contexto familiar, né? Quando o paciente é usuário, que já está naquela fase crítica de vender as coisas, que já está atingindo a violência dentro de casa, né? Agredindo o sistema nervoso de pai, de mãe, de irmão, vários contextos familiares. Qual é a educação que vocês fazem? Sempre quando a gente... uma questão importante é a questão intersetorial, né? Trabalhar a questão de vários setores da saúde. Porque nem tudo é só a substância, joga muito em cima a questão da droga, né? Às vezes, ele é violento porque ele é usuário de droga. Nem sempre é usuário de droga. Posso ser que antes de ser usuário de droga ele já era violento. A droga só comparou mais um pouco aquilo, mas nem sempre é a droga. Então a questão intersetorial ela vai trabalhar exatamente isso. A gente trabalha a questão da substância, o usuário em si. A gente vai trabalhar o usuário em si. O que acontece? A gente vai levar o assunto dele para vários setores, social, tem a questão da justiça, o que é que pode ser feito, porque nem tudo é em torno da droga, né? A
vezes ele tem alguma comorbidade, pode ser que ele tenha algum transtorno, antes mesmo até do uso da droga, que cause aquela situação na família. Então, o que a gente aconselha é sempre englobar vários setores da saúde e de outras áreas das políticas públicas. Né? Na verdade, a família acha que tudo isso é da droga, por essa violência. Sendo que às vezes não é. É como se fosse a droga mesmo. Mas antes da droga chegar, já tinha um contexto de violência, já tinha todo aquele contexto já de... Ou às vezes também pode acontecer, é assim, a droga em si, ela já está dizendo, é uma droga, né? Aí assim, a família não aceita, né, aquele porém, e não sabe como administrar o problema. E aí começa todo esse contexto de estrutura familiar. Onde pode entrar vários setores, como assistente social, psicólogo, psiquiatra, né? Que pode dar uma ajudinha bastante. Na verdade, vocês, como mentor de dano, você também tem que trabalhar um pouco com os familiares também, né? Não é só com o usuário em si. Não, Porque, na verdade, desestrutura, além do problema do usuário em si, tem um problema de desestrutura todos os familiares, né? E aí, como é que vocês fazem? Vocês trabalham também com essas famílias também? Porque quando fala a palavra redução de danos, né, a gente acredita que não é só o usuário de drogas, e sim todo o contexto, familiares, né, porque assim, ajudando a família a como elas podem conduzir aquele usuário, a gente tem a proporção, como a agente de saúde, que pode dar uma grande melhorada no próprio paciente que é o usuário. Bom, é onde entra a questão intersetorial, que a gente não vai poder fazer tudo isso, mas a gente pode reunir a coordenação do CRAS, daquele bairro, ajuda, né? a gente pode reunir a assistência social daquele bairro, pode reunir vários setores daquele bairro que trabalham em prol da saúde, podemos sentar aí onde entra o PTS, né? Projeto Terapêutico Singular, que vai englobar todo aquele assunto, mas o que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar reunir aquelas pessoas para tentar um projeto terapêutico singular que possa ser até para o indivíduo ou para a família por completo. A gente vai dizer, olha, tem um usuário, mas tem um filho que está sendo atingido por causa do uso das substâncias daquela pessoa, ou a mãe, o pai, o avô. Então a gente vai tentar ver outros setores da política e tentar conversar com eles. E assim, outra coisa também, né, é assim, tentar também conversar com a gente, que é a gente de saúde, porque querendo ou não, assim, a gente tem um grande respeito deles. Assim, pode até ter alguns agentes de saúde que tem aquele preconceito que foi dito no começo, mas tem muita gente de saúde que eles respeitam bastante, procura para conversar, e ainda tem mais um problema, né, um conteúdo muito bom, se eles estiverem usando droga, né, em algum canto, fazendo um motim, eles se reúnem, se afastam e dizem assim, meu agente de saúde, vai ser agora. Isso quer dizer que eles confiam em agente de saúde. Eu acho que esse preconceito, esse medo, eu acho difícil existir, porque a gente, embora que tenha, a gente faz de forte mesmo, porque nós trabalhamos constantemente com isso. Como se nós estivesse trabalhando com uma doença normal. Então, a gente tem que fazer como se fosse aquela coisa absurda. Se chegar um drogado, na hora de chegar, tem que atender, dar dor. Tem um preconceito, não. Talvez tenha um medo, mas ele faz parte do nosso trabalho. Gente, eu vou agradecer ela muito eficaz para os nossos estudos. Gente, eu quero agradecer, né? Gente, eu quero agradecer, né? Agradecer, né? A vocês que são redução de danos, pelo cuidado com a nossa comunidade e por todas as orientações que deu para a gente, da gente de saúde, para o nosso curso Caminho do Cuidado.